Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim hoje contar pra vocês como que foi o meu relato de parto. Então, pra quem não sabe, eu tive uma gravidez já, eu tenho um filho, tá? E a minha gravidez, a minha primeira gravidez, ela durou, né? Eu gestei meu filho por 40 semanas e 2 dias, tá? Quando eu engravidei da Kimberly, eu sempre achei que ela não fosse ir até o final. Eu tinha esse sentimento, assim, sabe, de que ela fosse vir antes, de que talvez pelo meu estado, minha barriga ficou bastante grande, eu sentia bastante eu tinha assim, sentia ofegante, tinha bastante cansaço e várias outras coisas, tá? Mas ela foi até o final e ela gestou o mesmo tempo do irmão dela, né? 40 semanas e 2 dias. Com 39 semanas, desculpa, com 38 semanas, eu tive uma ameaça, um alarme falso, digamos, um alarme falso de parto, tá? Cheguei até a ir pro hospital e tal, só que meu útero tava fechado, né? Então não tinha dilatação nem nada. Eu sentia contração de treinamento desde mais ou menos das 30 semanas e pouquinho. Eu sentia bastante contração de treinamento. E nas últimas 2 semanas elas começaram a ficar muito intensas. Como que foi meu trabalho de parto, tá? No domingo do dia 26 de julho, eu completei as 40 semanas, tá? Então, assim, eu já tava bastante ansiosa, já queria muito que ela viesse, né? Eu comecei a perder o tampão mucoso naquela semana, na quarta-feira. Perdi um pouco na quarta, perdi um pouquinho na sexta e no domingo saiu mais um pouquinho. Mas bem pouquinho, tá? E aí, de domingo para segunda, né? A 1 hora da madrugada, mais ou menos da segunda, eu comecei com contração bem ritmada de treinamento, tá? Eu não sentia dor, eu sentia uma pressão bem pélvica, uma pressão bastante forte e as minhas contrações elas eram bem ritmadas. E que se tem alguém que estiver me assistindo e que é gestante, né, ou tá pensando em engravidar, é uma coisa bem interessante porque assim, ó, essas contrações de treinamentos, elas vêm no final da gravidez, principalmente, elas vêm assim iguaizinhas trabalho de parto, tá? A única diferença é que no meu caso eu não sentia dor. Então, como eu já tive um filho de parto normal, eu sabia que faltava dor. Então tinha alguma coisa estranha, né? Quando eu tive o alarme falso, eu fui pro hospital porque eu fui orientada a ir pro hospital, porque eu tinha contração ritmada bem certinho, de menos de 5 minutos, só que eu não sentia dor, então eu achava que não era trabalho de parto. Mas eles me orientaram a ir para ter certeza. Então, como eu já tinha tido um alarme falso, eu disse pro meu marido, eu não vou pro hospital, vou ficar observando. E aí eu fiquei a madrugada inteira com contração, bem ritmada, com menos de 5 minutos, mas sem dor. E daí eu ficava na bola, de manhã eu levantei, daí ficava um pouco na cama, ficava um pouco na bola, né? Eu sentia contração, mas não tinha dor. Quando foi umas 7 e pouco por aí, eu levantei, eu tinha uma enfermeira obstétrica que me acompanhava pelo WhatsApp, uma amiga do coração. Se ela tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, o nome dela é Fabiane, e eu quero agradecer muito o carinho que ela teve comigo. Foi muito especial a ajuda dela e eu fiquei o tempo inteiro conversando com ela e ela me orientando. Então eu fui tomar um café, fui comer e fui pro chuveiro. Fiquei uns 20 minutos no chuveiro, também um banho bem demorado. E aí a partir das 9 e pouco minhas contrações começaram a espaçar. Começaram a ficar mais espaçada. Depois do meio-dia elas praticamente cessaram. Vinha lá uma ou que outra, tá? Eu tinha criado um grupo, um plantão, assim, para aquelas pessoas mais próximas, avós, tios, dindos, para acompanharem quando eu tivesse no trabalho de parto, para mim não precisar ficar avisando e mandando mensagem para cada pessoa diferente. Então eu fiz um grupo e eu centralizava ali as informações. Então nessa segunda-feira de manhã eu coloquei que eu estava com contração desde madrugada, eu estava acompanhando e tal.
Eu pedia muita oração, eu queria muito que desse muito certo, né? Então, depois do meio-dia, elas passaram. E aí eu relaxei, né? Fui tentar dormir um pouco, cochilei. Meu marido ficou comigo aquele dia, ele não foi trabalhar. Comi meio que vida normal. Quando chegou 8 e pouco da noite, eu mandei mensagem no grupo dizendo: olha, as minhas contrações elas praticamente passaram. Isso é normal acontecer, né? Então, assim, eu vou dar boa noite pra vocês e qualquer alteração eu volto a entrar em contato, eu volto a postar. Acho que comi alguma coisa assim, fui deitar. 10 e pouca da noite elas voltaram, começaram a vir. Só que delas começaram a vir ritmadas também, só que elas começaram a vir com dor já. Aí, 10 e meia, 11 horas, eu senti, não, agora tá certo. Eu pensei, né, porque agora eu sinto dor. Gente, e assim, ó, e foi muito, a evolução das dores foi muito rápida, tá? Porque 10 e meia elas voltaram, já voltaram com uma cólica bem intensa na região lombar, aqui por baixo. Comecei a finalizar as coisas, arrumar as coisas que tive que arrumar. Meu marido. Deixei meu marido dormindo, gente, um pouquinho ainda. Quando foi quase meia-noite, eu disse que tu vai ter que levantar, porque não vai passar. Fui pro chuveiro tomar banho e ele ficou ali arrumando as coisas e eu conversando com a enfermeira, né, a minha amiga, e dizendo, ó, tá assim, tô com dor, agora tá com dor mesmo. E eu comecei a perder bastante tampão mucoso. E aí começou a vir tampão mucoso com sangue, tampão mucoso com sangue. Cada vez que eu ia no banheiro, passava o papel higiênico, vinha bastante tampão mucoso com sangue. Isso foi uma coisa que foi diferente, porque na minha primeira gestação eu não tive perca de um tampão, não senti, e teve várias coisas que eu não senti. Então, assim, essa gravidez eu me preparei, eu olhei bastante vídeo, estudei, né? E eu vivi, gente, todos os passos de um parto normal, tá? Todos, eu vivi todos dessa vez, né? Então, assim, comecei a perder bastante tampão, separei a mala, arrumei. Depois que eu saí do chuveiro, a dor ficou mais forte, né? E eu disse: não, vou ter que ir pro hospital. E aí eu já sentia bastante dor e eu pensei assim, pela intensidade das dores que eu tô sentindo, eu esperava chegar no hospital com 4 ou 5 dedos já de dilatação. Eu já tinha perdido bastante tampão. Então essa era a minha expectativa, né? Como eu não queria ir cedo pro hospital, eu pensei, não, já devo estar com quase 5 centímetros, eu vou ir. 1 e pouco por aí a gente saiu de casa e foi pro hospital. É bem pertinho, acho que uns 10, 15 minutos daqui da minha casa. Chegamos no hospital, eu não conseguia nem sair, assim, eu tinha que esperar a contração passar. Já comecei a pedir massagem pro meu marido, porque as dores já eram bem fortes. E elas já me paralisavam, assim, sabe? Cheguei lá, fiz aquele atendimento. Me passaram lá pro centro obstétrico. Quando chegou no centro obstétrico, eles não quiseram que meu marido entrasse comigo para avaliação. E a gente chegou com o plano de parto, tudo certinho. Se tu não assistiu esse vídeo, eu fiz um vídeo ensinando como fazer um plano de parto. Eu vou deixar os cards aqui em cima. E é assim, e é muito importante, tá? Mas a gente tá vivendo no meio de uma pandemia. Então, nessa primeira avaliação, acolhimento, eles não deixaram meu marido entrar. E eu já disse, ó, eu quero a presença dele, eu preciso dele e eu tenho esse direito. E ele falou a mesma coisa. Então eles disseram assim, não, vamos te avaliar primeiro, daí se tu tiver que internar, alguma coisa assim. Aí, gente, eles queriam me colocar no cardiotoco pra fazer a monitoração do feto, né, do bebê. E eu já não conseguia ficar deitada nessa situação. Se eu deitasse, as dores pioravam muito, muito. Eu disse para a enfermeira, eu não vou conseguir ficar deitada, não vou conseguir ficar deitada nessa posição. E aí ela ligou para a médica de plantão e explicou, e a médica disse que eu tinha que fazer o cardiotoco. Ela disse, vamos tentar pelo menos alguns minutos, porque o ideal é tu ficar 40 minutos naquele aparelho. E eu disse para ela, eu não vou conseguir, porque eu não consigo ficar deitada. Fiz muito esforço para me deitar na cama, deitei de lado, gente, eu não conseguia ficar assim de barriga para cima, eu deitei de lado. Ela colocou aquilo na minha barriga e eu fiquei segurando as paredes, porque de deitada assim intensificava muito, muito as dores. Eu fiquei em cerca de 15 minutos, 20 minutos, eu disse, eu não aguento mais, eu vou sair daqui, eu vou levantar daqui, eu falei. Aí ela ligou pra médica de novo e disse, ó, não tá conseguindo ficar e tal. Aí a médica veio me fazer a avaliação. Aí ela fez o toque e ela disse que eu tava com
dedos de dilatação e que para internar ela precisava de 4. Aí eu fiquei um pouco apreensiva, porque as minhas dores já estavam bastante fortes, né? E eu teria que ir para casa. Aí ela conversou com meu marido, conversou com a enfermeira, aí a enfermeira voltou e me disse assim, olha, a doutora vai te internar, decidiu te baixar, que daí teu marido pode vir, pode ficar contigo, e daí tu já fica aqui. Então assim, ela foi bem compreensiva nesse instante, né? Aí eu fiquei um pouco mais aliviada. Aí eu fui para uma sala de pré-parto, fiquei lá, eu botei o roupão do hospital, né? E aí ele foi se trocar, botar a roupa do hospital por cima e tal, e entrou para ficar comigo. Então eu fiquei ali das 2h pouco da madrugada e eu fiquei na sala de pré-parto. E as dores começaram a evoluir. Quando foi lá pelas quase 6 horas da madrugada, e assim, eu não conseguia deitar, né, não conseguia ficar sentada, eu ficava só em pé. Então eu tava com muito sono, né, porque eu tava cansada, eu não tinha dormido direito na noite anterior, não tinha dormido nada naquela noite, só que assim, eu tava com muita dor, então eu não conseguia ficar deitada nem nada. Então eu ficava de em pé assim, ó, meio que cochilando nos intervalos. Eu sou uma pessoa que quando eu fico com dor eu fico bem quietinha, assim. Então eu só pedia massagem, meu marido massageava bastante nas minhas costas. E eu comecei a sentir bastante ânsia de vômito. Eu vomitei, assim, várias vezes durante aquele tempo ali, sabe? Porque não conseguia mais comer nada. Eu tinha uma pressão muito grande. As contrações, elas vinham muito, assim, com bastante pressão nessa região. Então me dava dor no estômago, me dava enjoo. Então, assim, foi bem ruinzinho, assim, incômodo, sabe? Então, quando foi quase 6 horas, eu fui pro chuveiro. Aí eu fiquei lá embaixo d'água, né? Deixando a água cair aqui nas costas. E fiquei quase 1 hora ali no chuveiro. Quando era 6h30, a médica veio para fazer uma avaliação, porque daí ia trocar o plantão. Ela disse, vamos avaliar para ver quantos dedos de dilatação tu tá, para ver se eu vou fazer teu parto ainda antes de passar o plantão ou não. E eu fiquei bem feliz, pensando, né, já vou ganhar. Aí ela fez o toque, eu tava perdendo bastante tampão, assim, eu fiquei perdendo bastante tampão mucoso durante todo o processo, muito diferente minha outra gestação, do meu outro parto. Eu estava com 8 dedos de dilatação. E aí eu fiquei bem feliz, gente, porque assim, eu pensei, nossa, foi rápido, né? Entre aspas, foi rápido, né? De 3 dedos eu passei para 8. E eu pensei, falta só mais 2 dedos e eu ganho ela. Aí ela disse, não vai ser comigo, né? Eu vou te passar para a próxima médica e tal. Vai lá pro quarto de novo, procura ficar deitada, ela falou. Sem chance, né, gente? Aí eu voltei para a sala de pré-parto, fiquei em pé durante todo o tempo. 7h pouco por aí, quase 8 horas. A médica, a nova plantonista chegou, trocou a equipe, tudo, né, às 7 horas, se apresentou para nós, disse que já tinha lido nosso plano de parto, trocou algumas ideias comigo ali, né, me explicou algumas coisas, teve algumas coisas que a gente adaptou, então assim, isso eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu quero fazer um vídeo entre, assim, ó, o meu plano de parto, o que a expectativa vezes a realidade. Até para quem vai ganhar pelo SUS, para conseguir ter uma ideia do que realmente acontece, se realmente vale a pena fazer o plano. Se a equipe, ela segue o plano ou não, tá? Então, assim, eu achei muito legal. Eu tinha pedido muito, muito para Deus para que me desse a melhor equipe e o melhor médico plantonista. Então, assim, eu pedi muito, eu orei muito por isso, as pessoas do grupo também oraram muito por isso, porque eu queria pegar muito uma equipe boa, porque pelo SUS, isso é determinante, né, para te ter um parto em melhores condições ou não. E a médica que a gente pegou foi assim fantástica, a equipe que trocou também foi fantástica, eles nos trataram com muito respeito, com muito carinho. Quando tu tem um plano de parto, um documento, eles vêm falar contigo de uma forma diferente. Ela veio, trocou ideia, disse assim, olha, isso tu colocou assim, mas de repente tu pensa dessa forma. Ela trocou ideia com a gente, sabe? Desde que ela foi lá se apresentar. Ela fez um toque, eu estava com 9 centímetros, era umas 8h pouco por aí, quase 9 horas, eu estava com 9 centímetros. Então ela disse, ó, vamos chegar até os 10. E aí vamos começar a expulsar, ela falou, né? Então eu fiquei lá, ela perguntou, vamos usar ocitocina? Eu disse, não quero usar.
Eu não queria usar. Mas eu pensava assim, não, falta só mais um e eu vou ganhar, né? É isso que eu pensava, assim, falta só mais um e eu vou ganhar. Passou umas 9 e pouco, umas 10, quando era quase 10 horas, ela disse, vai pro chuveiro de novo. Fui pro chuveiro de novo para chegar até os 10. Fiquei 1 hora no chuveiro e aí eu fiquei numa bola que é tipo um cavalinho, agachada, para ajudar já o bebê a encaixar. A minha bebê, gente, ela não encaixou antes do meu parto, tá? A minha barriga tem. A gente tem essa expectativa que a barriga desce, né? Na minha primeira gravidez aconteceu isso, e ela desceu, né? E o meu filho já encaixou antes até do meu parto. Essa vez não, eu sabia, eu sentia que ela tava alta. Eu não sentia ela no meu canal, sabe? Então eu dizia pro meu marido assim, ela não tá encaixada ainda, ela não tá encaixada ainda. E eu tava começando a ficar preocupada porque eu já tava com quase 10 dedos de dilatação e ela não tava encaixada. Eu sentia ela alta ainda, sabe? Mas isso é normal também, acontece em alguns casos. E no meu caso aconteceu isso. Então, assim, eu fui pra bola embaixo do chuveiro para fazer esse movimento aqui e assim, para ver se ela descia um pouco mais. E comecei a fazer um pouquinho de força já, para ver se eu conseguia ajudar ela a descer. A gente, antes disso, tá? Logo depois da primeira avaliação que a doutora fez, né, ali às 7 e pouco, 8 horas, ela veio fazer uma segunda abordagem com a gente e a gente optou por estourar a bolsa, tá? Para ver se a gente teria um encurtamento do tempo do parto. Então eu já estava ali há 1 hora e pouco com a bolsa estourada, né? E tentando ver se ela encaixava. Quando eu saí do chuveiro, era umas 11 horas por aí, 11, um pouquinho, acredito mais ou menos nesse horário. Voltei para a sala de pré-parto, ela fez mais um toque, ela disse, ó, a tua bebê, ela me mostrou, né, já tava todos os 10 dedos, e ela tava mais ou menos assim, ó. Ela mostrou, eu tinha esse espaço aqui, ó. Daí eu disse, ó, ela tem que vir, então eu preciso que tu faça força. Só que imagina, gente, ela tava super cansada. Eu já não tinha, assim, força, sabe, assim, pra fazer. Porque, assim, como eu não tava com ocitocina, eu tava só com as contrações do meu organismo. Tá? Então, naquele momento ali, na parte da manhã já, depois dos 10 dedos, que eu achei que ela viria e ela não veio, começou a ficar muito cansativo pra mim. Porque assim, eu sentia a contração vinha com muita força, eu senti bastante dor, gente, assim, nessas contrações. Doeu bastante, tá? As contrações, assim, aquela pressão, a dor mesmo. E aí eu fazia força, só que a força não era suficiente e a contração ela era curta. E aí eu tinha um espaço para uma próxima contração. Então o meu trabalho de parto, as minhas forças, o que eu tava fazendo, tava sendo pouco. Ela não tava conseguindo descer, porque ela vinha e eu parava com a força, não tinha mais força, passava a contração e ela voltava, recuava. Então começou a ficar lento, entende? Depois começou a ficar lento. Depois de 10 dedos começou a ficar lento, porque eu já não tinha mais força, eu tava fraca, eu tava assim, desanimada. Eu já tava assim, eu sentia aquele momento que a gente passa, eu não vou conseguir. Né? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui engravidar? Eu quero ir pra casa. Tem assim esses momentos que a gente passa, que a gente pensa assim, eu quero abandonar tudo, eu não quero mais isso. Volta, vamos retroceder, não quero mais isso, sabe? Tu passa por um momento de pânico, porque tu tá no teu limite. Aí ela veio conversar comigo de novo, porque meu marido foi lá conversar com ela e disse, ó, ela tá muito fraquinha, ela não tá mais conseguindo fazer força. E ela veio e disse, Casey, vamos colocar um pouquinho de ocitocina, vamos ajudar essa tua contração, ela tem que ser mais efetiva. Ela conversou comigo com muito amor, com muito respeito, né? E aí eu optei, então, por colocar o soro, por fazer ocitocina ali no final, porque eu já não tinha mais força. E ela disse, eu preciso que a tua contração seja mais longa e uma atrás da outra, para que ela não volte, para que ela continue descendo. Então era 11 e pouco por aí, 11 e meia mais ou menos, eu acho, 20 para as 12 horas, pro meio-dia, ela colocou a citocina, começou aos pouquinhos, as contrações foram começando a ficar um pouco mais curtas, meio-dia e pouco por aí, meio-dia e 20, meio-dia e mais ou menos meio-dia e 20 por aí, ela veio para a sala de pré-parto. Eu tinha colocado no meu plano de parto que eu queria ficar na sala de pré-parto, que eu não fazia questão de ir para a sala do parto.
Porque teve alguns momentos que esse hospital que eu dei à luz, eles estavam proibindo o pai de entrar na sala. Então, para evitar confusão nesse momento, eu coloquei que eu preferia ficar, a não ser que a médica achasse que fosse necessário. Como eu quis ganhar na banqueta, não queria ir pra cama, pra maca, pra ficar deitada, eu ganhei ela numa banqueta. Eu fui pra uma banqueta que era que nem um vaso, né? Tu senta, eu tenho um buraco aqui, e eu tava sentada, meu marido tava atrás de mim, né? Então, assim, e eu tava fazendo força ali. Quando era mais ou menos 12h20, 12h30, mais ou menos isso, ela veio pro quarto, eles fecharam as cortinas e tudo. Veio ela, veio mais algumas enfermeiras, assim, pra ficar comigo. E aí começaram a me orientar, ó, tu tem que fazer força assim, tem que fazer força assado, ó, vamos fazer. Falta só mais um pouquinho, tipo, faltava isso aqui pra ela vir, sabe? Pra ela aparecer, pra ela coroar. E tava difícil, tava bem difícil essa hora, gente, porque tava no meu limite. Então, assim, depois do 12h30 ali, quando as contrações começaram a ficar um pouco mais tensas, porque depois da ocitocina pegar mesmo pra valer, o negócio fica punk, tá? Fica muito punk. Porque as contrações são muito fortes e são uma em cima da outra. E isso que eu tinha medo de passar por isso e não dar certo, né? Não vir o parto. Mas no meu caso, foi assim, eu sinto que foi necessário porque eu já não tinha mais força. Então a ocitocina ajudou o meu corpo a fazer a contração de uma forma mais efetiva, tá? E aí eu fiquei sentada, meu marido ficou nas minhas costas e eu empurrava ele, né? Quando eu vinha a contração, eu fazia força, então ele me ajudava a me segurar. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí chegou o pediatra, então assim, ó, no momento que ela nasceu, ali uns minutos antes, eu tinha uma plateia ao redor de mim. Eu tinha a médica sentada na minha frente, assim, nas minhas pernas, meu marido, eu tinha umas duas técnicas desse lado, mais umas duas desse lado e mais o pediatra já esperando. E todas elas me motivando muito, assim, sabe? Assim, querendo muito que acontecesse, ó, dizendo, ó, Case, faz força, faz força, faz força de cocô, elas falavam, faz força de cocô, elas falavam. Tu vai conseguir, mais um pouquinho, ela tá vindo. Teve um momento que a médica falou pra mim assim, ó, coloca a mão que tu vai sentir a cabecinha dela. Que ela já tava coroando, eu coloquei a mão assim embaixo, eu consegui sentir assim a cabecinha dela. E aquilo me motivou, eu pensei, não, ela tá pertinho dela vir. Só que assim, gente, é um sentimento que não tem como explicar. Só quem passa pelo parto normal, né? Quem vive isso, para poder explicar. Eu demorei bastante tempo para fazer esse vídeo, porque para mim foi uma experiência muito marcante, assim, sabe? E eu não queria chorar, para ficar mais fácil de falar. Mas assim, ó, nesse momento que tu sente assim, ó, que tu não tem força, que tu não vai conseguir, vem uma força interior, assim, sabe? Tu encarna uma guerreira e tu pensa, eu tenho que colocar pra fora. E aí, nesses últimos minutos ali, eu comecei a fazer muita força. Eu gritei muito, muito, muito. Acho que o hospital inteiro ouviu meus gritos porque eu fazia força e era involuntário. Não era nem grito, gente. Eu urrava, sabe? Eu urrava, assim, nos momentos das contrações. E eu queria que ela viesse, assim, sabe? E 12h52, assim, ó, ela coroou, gente. Ela coroou. Eu senti mais umas duas contrações e ela veio. Ela não veio assim, não veio a cabeça e depois na próxima contração veio o corpo. Na mesma contração que saiu a cabeça dela, já saiu o corpinho. A médica, assim, até levou um susto. Ela teve que ser muito rápida, porque ela veio com tudo. Aí ela pegou ela no colo, já me entregou, assim. E esse momento, assim, não tem como explicar em palavras, sabe? Porque tu pensa assim, tudo que tu passou, né? A gente passa por tantos momentos. E eu queria tanto, tanto ganhar lá de parto normal, assim, que fosse o mais natural possível. E aí, aquele momento que eles entregam, assim, ela no meu colo, que eu vou deixar a foto pra vocês, vou tentar colocar na capa. Não tem, não tem palavra, assim, pra poder descrever o que eu senti, né? Então eles colocaram ela no meu colo e eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, ela é comprida. E eu pensei, como que ela cabia dentro de mim, sabe? Ela não chorou, ela foi recebida com muito amor, ela veio no tempo dela, sabe? E ela não chorou, ela fez uns grunhidos só, porque eles ficam com bastante
não é a água, é uma gosma na boca. E aí eles tiveram que cortar o cordão umbilical e tiveram que levar logo ela, porque como ela teve um trabalho assim mais demorado, ela acabou fazendo cocô dentro de mim. E o pediatra ficou preocupado que ela tivesse engolido ou aspirado. Então ela disse: eu preciso avaliar essa criança, eu preciso levar essa criança. Então, assim, eu tive alguns segundos ali, eu acho que de repente 1 minuto com ela, acho que 1 minuto eu tive com ela ali. E aí ele teve que levar ela pra sala de parto, que era do lado assim de onde a gente estava, para poder avaliar ela. E eu lembro que quando ela nasceu, meu corpo inteiro tremia, assim, sabe? E eu chorei muito e eu pensava, gente, acabou, eu consegui, sabe? Tu se sente uma heroína, sabe? Tu se sente, assim, capaz, tu se sente, assim, com um sentimento de missão cumprida, sabe? Porque assim, tu pensa, meu Deus, foi difícil, mas eu consegui cumprir, eu fui até o final. E aí, ela disse: Keise, eu preciso te examinar, eu preciso te avaliar. Eu não tinha pedido pra ela não fazer episiotomia, né? Aí eu preciso ir deitar na cama. Daí nesse momento meu marido levantou, perguntou se eu tava bem. Que ele ia ir ficar com ela, né? Então eu disse: não, pode ir. Aí ele ficou com ela lá no quarto, na salinha onde ela foi avaliada, foi examinada. Ela não aspirou, ela não engoliu, ela tava perfeita, saudável, assim, sabe? Ela nasceu com 51 centímetros, comprida, gente. Eu tenho 1,52, sabe? Ela nasceu comprida e com 3,305. Então ela veio, me examinou, me olhou, aí me levou para a sala de parto. Eu levei 3 pontos para poder assim me recuperar. E depois eu voltei para a sala de pré-parto, eles me limparam, me atenderam. E aí a bebê ficou um tempinho não é incubadora, uma maquininha que deixa ali para aquecer um pouquinho o corpinho, né? Mas meu marido daí ficou o tempo inteiro com ela. Ela ficou ali na maquininha acho que 1 hora. Então eu fui pro quarto, pra sala de pré-parto ali, pra esperar a recuperação, a observação. E cerca de 15 minutos depois, meu marido já trouxe ela, né? E, ai gente, ela acordou. Meu marido já trouxe ela. Eu botei ela do meu lado, conversei com ela. E ela me olhou com uns olhinhos de reconhecimento que eu nunca vou esquecer. Eu olhei pra ela e disse: filha, é a mamãe? E ela olhou pra mim com um olhinho assim, tipo: é tu, é a mamãe mesmo? Sabe, ela me reconheceu, ela reconheceu a minha voz e aí ela mamou. Depois que ela reconheceu a minha voz, ela mamou. Gente, pra resumir, tá? Foi esse meu parto. Ela acordou, então começou a chorar, eu vou lá atender ela. Quero fazer outros para vocês poderem acompanhar outros, a diferença também do primeiro pro segundo. Conforme eu vou conseguindo, eu vou fazendo, tá? Porque tá sendo bem difícil para mim. Ela exige ainda muito de mim, mas espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado essa experiência com vocês, tá bom? Beijão, não esquece do meu like, tá?